Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por esse tempo de comunhão que tivemos. Agora ele se encerra para nós podermos ouvir a comunhão com o Senhor. Depois do culto, você vai poder ter comunhão com os irmãos à vontade. Pode ficar conversando, entendeu? Pode ficar batendo papo, fazer uma reunião de oração, pode fazer o que você quiser. Mas agora nós vamos ouvir ao Senhor. Estamos meditando no tema face a face com Deus. No novo subtema, falando que o nosso Deus, ele é fiel e ele é imutável. Falamos no primeiro período a respeito da polêmica que ainda vai dar muito pano para a manga, que é o relatório dos Estados Unidos em relação à Covid, em que o médico responsável por todo o programa americano em relação a isso, ele está sendo investigado e foi pego um relatório dele lá, o diário dele lá, em que ele fala algumas coisas. Assim como há desconfiança entre as nações, há também desconfiança entre as pessoas. Em especial, quando nós pensamos em sócios ou pensamos em casais. Quando a gente vê a condição da confiança. Estava vendo um filme em que mostrava um cara lá e uma moça, estava tendo uma crise mundial lá na empresa lá, e Hollywood faz de tudo para romantizar, né? Aí mostra, o cara era casado com um filho, na idade do Pedro, e o outro estava também era casado com um menino um pouco mais novo, da idade do Daniel. E aí os dois, eles estavam com dificuldades de relacionamento e eles adulteraram o filme inteiro. E musiquinha romântica, e coraçãozinho, e tudo lindo e maravilhoso. E aí eu olhei para a Rô e falei assim, como as pessoas fazem, né? Essa questão da desconfiança, em que a pessoa ela faz o que quer, sem pensar na consequência com o próximo. Assim são os seres humanos. Em nossos dias, estamos bem longe de confiar em alguém. Como confiar em alguém? Como confiar numa pessoa? Entregar o seu coração, entregar suas finanças, entregar a confiança mesmo em outras pessoas. Eu executo um trabalho de ajuda e consultoria dentro da área financeira e algumas pessoas, elas confiam. Então, no meu celular, então aqui está a conta da pessoa, da empresa da pessoa. Eu lembro que quando nós fomos abrir uma conta para a empresa do André, e aí o gerente ele foi nos visitar, e aí quando o André falou para ele que a conta da empresa estava no meu celular, o cara ficou assustado. Como assim? Como assim? A coisa mais difícil que nós temos nos dias de hoje é encontrar pessoas em quem nós podemos confiar. As pessoas estão aprendendo cada vez mais a não confiar em ninguém, senão em si mesmas, percebendo por experiência própria que a confiança, aos olhos do mundo, é uma virtude enganosa. A própria palavra de Deus diz, maldito o homem, e a Bíblia ela nos alerta a respeito dessas situações. Confiança. As promessas geralmente significam pouco ou até nada. Fiz alguns casamentos em que naquele momento, sugestão, desce, conversa e sobe. Sugestão, tá? Sugestão. Fiz algumas, mas não é para brincar, tá? A sugestão é você conversar com ele, deixar sério e trazer de volta até que ele entenda. E não está me incomodando em nada. Quantos casamentos que eu já fiz em que as pessoas elas prometem juras de amor e passa um ano ou menos e a pessoa simplesmente some, cansou. Dificuldade de gênero, dificuldade de pensamentos. Mas como você pode querer casar com uma pessoa que é diferente de você, igual apenas na condição pecaminosa, e você acha que você vai ter uma pessoa que é compreensível? Todas as meninas que eu fiz aconselhamento antes de casar, ela se transforma na princesa da Disney,
achando que o homem ele vai ser aquele que vai amar, que vai levar café na cama. Eu vejo vocês fazendo os vídeos, né? Se o Alice gosta de fazer isso, né? Se você ama, você entrega flores. E quantas vezes vocês fizeram isso em relação ao seu cônjuge? Então, essas demonstrações, elas são muitas vezes promessas que são promessas vazias, que significam pouco e até nada. E a mentira tem se tornado comum na nossa sociedade. Em meio à confusão, a mentira e a desconfiança sempre trazem, as pessoas procuram algo ou alguém para confiar. E aí é o grande perigo da religião. Porque a religião ela entra como algo limpo, sublime e ela é enganosa. Jesus não veio para trazer religião. E aí o grande engano é a religião. Nós temos que entender que nós vivemos dentro de uma comunidade cristã de pessoas imperfeitas. E aí eu não lembro quem foi que eu vi, alguém da mídia, falando assim, quando você vai no hospital, uma pessoa fala assim, os evangélicos eles são hipócritas porque eles não sei o quê, e aí o cara responde, quando você vai no hospital, você espera encontrar quem lá? A não ser doentes. Médicos sim, mas também doentes. Quando você vai na academia, é um bando de gordo. Independente de ser mais gordo, menos gordo ou não, a pessoa está querendo de alguma maneira está em forma dentro de um padrão que a sociedade está determinando como padrão. Então olha assim e fala assim, o padrão de magreza é o Daniel ou o Cauã. Aí a pessoa olha para esse padrão e fala assim, não, se for fora desse padrão, não presta. Eu já falei para vocês, se você for voltar alguns anos atrás, algumas décadas atrás, década de 30, década de 20, 1900, você vai ver que a figura era de uma pessoa obesa. A pessoa extremamente obesa, ela refletia saúde. A pessoa que ela era magra, como é o Pedro, era uma pessoa doente. E aquela máxima de que quando o filho chegava na casa da mãe, nossa, como você está magro, você não tem comida em casa, porque a figura é realmente de que há saúde. E a gente vê que esse padrão ele fica sendo transitado de um lado para o outro, porque o ser humano ele é mutável. Os padrões que nós definimos como corretos, eles são mutáveis. E as igrejas, elas se adaptam, eu vou falar isso hoje à noite. A questão da adaptação que a igreja está fazendo. Em que um pastor norte-americano, vou contar à noite de novo, um pastor norte-americano com uma grande igreja, foi questionado se ele usava a palavra pecado, ele falou, não, mas é exatamente esse tipo de igreja que as pessoas querem. Uma igreja em que fala que você é bem, é bom, que é não sei o que é aquilo. Tem a confusão dos legionários aí agora, que a igreja presbiteriana tradicional, nem a IPU, nem IPI, nem IPNE ou nada, a igreja presbiteriana tradicional diz que não. Em que as pessoas elas ficam procurando uma forma de encontrar a Cristo. Não, eu tenho que arranjar um meio. Não, você não precisa, você precisa parar de pecar ou tentar parar e você tem que ler as Escrituras e tentar se adaptar a ela. Muitos depositam sua confiança nos deuses das religiões feitas pelo homem. E a gente vê no final do ano aquela máxima de que... Você vai no banheiro de novo? Fiz de propósito, tá? E aí a gente vê as pessoas, elas depositando a confiança delas em religiões ou em deuses que são criados pelos próprios homens, para satisfazer o desejo dos seus próprios corações. As religiões, elas estão para ir para isso. Você pode sair dessa igreja, põe igreja A, B, C, D, e cada uma tem um cardápio. É como se você fosse num restaurante e você procurasse por cardápio. Daqui a pouco as pessoas vão entrar lá, não vai demorar muito. Entra lá na internet, lá no chat ou qualquer coisa que seja lá e digita lá, eu tenho este perfil, qual é a igreja ideal para mim? E aí o cara vai na igreja que o chat GPT vai lá e determina para ele. Ou você não tem que ir para a igreja, você não vai ter que ficar nada, você pode ficar sozinho comigo aqui. Isso não é nenhum demérito que eu vou falar, tá? O Alice, quando eu não posso participar, ele pilota para mim, e aí a minha mãe falou assim, nossa, que loucura, né? O Alice, ele se preparou tremendamente, ele dá o versículo com o texto, com não sei o que. Eu falei, é normal, mamãe. A gente digita lá, a menos que eu esteja enganado, e ele pode me corrigir, pauta de oração. A pessoa, ela coloca o tema, orar
pela Rayane, pelo Tetra. Não. Coloca lá. Aí vai ter oração toda prontinha e a pessoa ela faz em cima daquilo. Existem igrejas na Europa em que não existe um pastor. As pessoas elas decidiram contratar uma IA que faz o louvor no telão, aparece aqui, não tem desafinamento nem nada. Aí aparece a figura de um pastor virtual que dá uma palavra totalmente balanceada e tudo mais. Mas é o que o povo quer. E a gente tem que entender ou aceitar que o ser humano faz isso porque ele é um ser humano mutável, que é diferente do nosso Deus. Muitos depositam sua confiança nos deuses das religiões feitas pelo homem. Alguns colocam sua confiança naqueles que se autodenominam curandeiros. Venha para a minha igreja, vem aqui que aqui você vai ser curado, vai ser salvo. E as pessoas elas vão atrás não de Deus, elas vão atrás de uma solução para o problema delas, mesmo que seja uma mentira. Ouvi falar de uma mãe que levou seu filho a um chamado curandeiro na esperança de que suas pernas aleijadas se endireitassem. Foi dito para tirar os aparelhos da perna do seu filho e jamais colocá-los novamente. Algumas semanas mais tarde, após muita dor, uma cirurgia de emergência foi feita a fim de salvar as pernas do menino de uma possível amputação. As pessoas elas simplesmente lançam, e se você não está com o teu radar ali, você ouve besteira e você acha que aquilo é verdadeiro, porque ele vem de encontro ao seu coração. Ou melhor, vem ao encontro do seu coração. Cuidado, fale. Pode falar. A Bíblia fala, né, que nos últimos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e que procurariam mestres para segundo a cobiça dos seus corações. Tá? Então as pessoas elas têm esse menu ou esse cardápio, entendeu, de igrejas, de pessoas que falam o que quer ser ouvido, e as pessoas simplesmente estão ali para satisfazer os seus próprios corações. Os falsos mestres estão sempre ao redor para roubar o coração, a confiança e o dinheiro das pessoas. Não muitos anos atrás, um pastor realizou uma campanha televisiva fingindo arrecadar dinheiro para uma obra missionária. Após ter levantado uma quantia considerável, deixou a cidade e desapareceu. Isso é o que mais acontece. As pirâmides, elas existem por causa disso. Porque você quer um lucro rápido, fácil e sem esforço. Não existe isso. Não existe um casamento sem que ele seja construído. Tenho meus interpéries com a Rosângela. Identifiquei, falei para ela assim, a gente precisa orar mais. Nós temos que entender que a oração, ela é o que move dentro do mundo espiritual. Mas tudo que eu vivo com a Rosângela hoje, de bom, foi construído. Não dá para você casar e você querer simplesmente que a coisa ela aconteça assim. Não acontece. Eu lembro, eu estava na casa da minha mãe esses dias, ela falou assim, teu pai nunca viu meu cabelo de verdade. Porque sempre ela acordava mais cedo para arrumar o cabelo dela, para quando meu pai acordava, ver ela com cabelo. A gente viu uma série que tinha isso. O marido acordava às 7, a mulher acordava às 6. Aí ela ia, arrumava o cabelo com bob, tudo aqueles negócios, tal. E aí deitava, ficava lá imóvel, né? Aí a hora que ele acordava, ele olhava para ela assim, nossa, fala assim, que coisa, né? Você é tão linda, né? Tipo, mas as pessoas elas querem essa mentira. E nós temos que desenvolver um discernimento espiritual de tal maneira para a gente perceber essa possibilidade das pessoas roubar coisas de nós. Os falsos mestres que enganam e são enganados, eles são abundantes. Falamos da Covid. Nós realmente não sabemos a verdade, se houve manipulação, se não houve, mas as pessoas elas fazem isso com o objetivo de oferir lucros. E a gente não precisa ir para o mundo, é só ir na Bíblia. Antigo Testamento. Você vai ver, a maioria das exortações, elas são contra os líderes cristãos. E ele fala, vou contra esses líderes, porque eles tosquiam ovelhas e não cuidam dessas ovelhas. Eu vou ser o bom pastor. E o maior juízo vai ser sobre essas pessoas que se dizem líderes e roubam o coração. Porque a posição pastoral, ela é uma posição extremamente complicada no sentido de confiança. Mas a partir do momento que você ganha a confiança da pessoa,
Dificilmente a pessoa ela vai duvidar. Poxa, eu participei desse batismo, desse casamento, desse funeral. A pessoa fala assim, eu posso confiar nele. Eu posso confiar de uma maneira totalmente aberta. E as pessoas elas vão abrindo o coração, de uma hora para outra, toma aquela pancada. E a pessoa ela pega, agora eu não quero mais. A gente tem que sempre trabalhar nessa condição de equilíbrio, que é uma coisa que eu sempre falo para você, confiando. O texto de hoje à noite é exatamente esse. Você tem que ser esperto como a serpente, mas simples como a pomba. A esperteza da serpente não no sentido de malignidade, mas de astúcia, sem a malignidade, mas também com a simplicidade da pomba. Você vê bicho bobo e pombo. Entendeu? Você olha para ele, tenta pegar um. entendeu? Mas se você for lá e der milhinho para ele, e ele acostumar com você, ele vem comer na sua mão. E é isso que os falsos mestres e falsos profetas fazem. Eles vão cevando, até o termo de pescaria é esse, né? Você vai jogando comida no local lá, e os peixinhos eles vão acostumando que todo dia está lá. É interessante porque eu e Rô já estamos há uns 3 meses, 4 meses mais ou menos fazendo isso aí, entendo que é isso, e a gente vai lá, sempre joga comidinha para o peixe. O que acontece com o peixe quando a gente está lá? Fica lá parado. Ontem não tinha 1, nem 2, tinham 3. E os 3 ficam parados, congelados assim, olhando para a gente. Por quê? Apesar deles serem ariscos, eu estou alimentando eles. Alimentando. É assim que os falsos profetas fazem. Os falsos mestres que enganam e são enganados são abundantes. Existem professores com altas credenciais acadêmicas, de seminários de prestígio, que pregam filosofias e teologias totalmente hereges. Eu lembro que, na época da pandemia, minha mãe ela mandava muitos vídeos para mim. Olha o que esse médico está dizendo. Eu falei, quem disse que ele é médico? Ah, mas está escrito. No vídeo está lá embaixo. Doutor fulano de tal, CRO, CRM. Isso aqui. Eu falei, mas alguém vai conferir? E como você não sabe se é realmente, aí fica parecendo que na internet tudo que é falado é verdade. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Muitas pessoas vão à igreja que pregam filosofias e teologias que não são bíblicas, que alegam a ensinar sobre Cristo, mas de fato negam a verdade. Em consequência disso, as pessoas não aprendem coisa alguma sobre o Cristo das Escrituras. O meu objetivo é que você aprenda sobre Cristo, aonde você for, que você tenha discernimento, inclusive para identificar se eu estou errado. Então, um exemplo bem tolo, eu cheguei e falei, aonde está a grande comissão? Aí ficou aquele negócio, tal. Aí eu não sei quem falou de Marcos. Foi o Wallace? Não, o Felipe. Falou Marcos. Aí eu falei, está em Mateus. Aí o que o Felipe falou? Mas está em Marcos também. Isso aí, se ele fizesse em outra igreja, ele estava disciplina. Por quê? Porque o pastor ele tem que vender a ideia de que ele é inerrante. E aqui eu não estou pensando nisso. Eu quero realmente, você inclusive não leu, né? A gente tem que entender que nós somos um coro, porque estamos crescendo, em que eu estou aqui para guiar vocês, mas vocês nos seus estudos e especializações, vocês têm que trazer alguma coisa para fazer acrescentar. Não adianta você estudar e não fazer nada. Eu estudo para ter o diploma na parede. O que você faz com esse diploma? O que você faz com esse estudo? Então as pessoas, eu preciso aprender isso, preciso aprender aquilo, mas coloque em prática. Traga algum questionamento, fale alguma coisa. Muitas pessoas vão a igrejas que alegam ensinar sobre Cristo, mas que de fato negam a verdade. Em consequência disso, as pessoas não aprendem coisa alguma sobre o Cristo das Escrituras. Eu tenho encontrado em muitos lugares pessoas que estão na igreja há anos e não conhecem nada de Cristo. Simplesmente aquilo que as pessoas querem acreditar ou querem pensar. Quem é Jesus? É o cara lá de cima. E eu forço vocês realmente a ter uma resposta mais que seja incisiva ou mais completa. Não é simplesmente falar, é carne. Eu cheguei e falei, a carne é carne. Não, a carne não é carne. O que é carne? É a condição pecaminosa? É o nosso ser? A gente tem que desenvolver o conhecimento. Diante das mentiras e decepções que nos rodeiam, em quem podemos confiar? A única pessoa em que podemos confiar sem reservas é Deus. Por causa do seu caráter, ele não mente. Tito, capítulo 1, verso 2.
Tito, logo depois de Timóteo, capítulo 1, verso 2. Quem que é agora? 1, 2. Na esperança da vida eterna. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, que Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Entenda que Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Não é que ele não pode, ele determina que ele não vai e aquilo vira uma regra para ele. É diferente de mim e de você. Nós fazemos preposições no começo do ano, nós não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, vou fazer academia, vou ler mais, vou fazer isso, fazer aquilo outro, e a gente não cumpre. Quando Deus ele fala, eu não minto, eu não vou mentir, eu não minto, ele não mente porque ele determinou e ele é imutável. As palavras dele não são como as nossas, que variam de acordo com a temperatura do estado do pensamento. Não, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Tudo que ele nos diz ou faz é absolutamente verdadeiro. Ele não se contradiz a si mesmo. Nós fazemos isso. As pessoas olham nos nossos olhos e mentem. As pessoas olham nos nossos olhos, na cara mais lavada e mentem. Você fez isso? E a pessoa fala, não fiz. Hã? Morre negando. Mas a pessoa fez. Deus não é assim. Quando ele faz uma promessa, e aí você tem que ter discernimento para saber discernir. Discernimento para discernir. Se vem de Deus ou não. Ah, eu ouço muito isso. Ah, Deus me deu esse negócio. Deus me deu essa loja. Deus me deu esse carro. Deus me deu isso. Deu mesmo? Deu mesmo. Se deu, para de choramingar. Deus deu esse negócio para você? Para de choramingar. Enfrenta de cabeça erguida aquilo ali esperando. Deus me deu, eu vejo muito vocês, né? Ai, meu amado, minha amada, e não sei o que, daqui a pouco o pau quebra. Não esqueça do que você postou. Ah, o meu amado. Aí eu mandei lá para a nossa querida Rayane. Não esqueça disso. Não, mas eu definia, entendeu? Tava lá. Não esqueça disso. Porque a gente esquece. Porque Deus é digno de confiança, podemos ter a certeza de que Ele é sempre fiel para com todas as pessoas, sejam filhos, sejam não filhos. É por isso que podemos confiar nele, não importa o que aconteça. Embora possamos estar enfrentando dificuldades, podemos saber que Ele é confiável. A palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, não vai faltar mantimento na sua mesa. Pode faltar o dinheiro do novo alto-falante, pode faltar o dinheiro para comprar a roda, pode faltar o dinheiro para fazer o procedimento estético, mas o dinheiro da comida não. Agora, se você gasta o dinheiro que eu para fazer o procedimento estético, comprar o som, a roda, o videogame, aí é você que está administrando. Entenda? Que aí a gente pega, faz o quê? Não, Deus prometeu, mas está faltando. Mas o que você fez com o recurso que Ele te deu? O que Ele fez? Se você não quer que eu comente, me exclua. Exclua a rede do Instagram. Exclua. Porque eu faço questão de olhar e olho e vejo com a intenção e mando mensagem, tal. Você não quer? Fala assim, não dá para fazer? Dá para bloquear. Bloqueia. Se você bloquear, eu não vou mais comentar, mas se você deixar aberto, ai que lindo isso, eu vou comentar, entendeu? Hã? Porque Paulo tem a questão que o senhor falou que, não sei se foi Davi, falou que jamais vamos mendigar o pão, mas Paulo, ele passou por ele disse que aprendeu a estar contente na abundância e na escassez. Vai ter escassez, mas não a ponto de mendigar. Tudo bem.
Entenda que ele está trabalhando em extremos, abundância e escassez. A dificuldade, ela havia, mas sempre acontecia. Se você vê as cartas paulinas, você vai ver claramente a figura de Deus, ele mandando através dos macedônios, dos filipenses, dos tessalonicenses, quem quer que seja, eu tenho o suficiente. Essa é a pegada. Por onde que a gente pega a régua, quando vai pular salto em altura, a gente levanta a régua mais alto, porque a gente acha que o padrão que a gente tem que ter é aqui em cima. Eu estava com a Rô ontem lá no teatro, e aí tinha um cara lá, ela foi no banheiro, e aí estava vendo um casal, dois rapazes conversando lá, e ele fala assim, pois é, o fulano, ele aposentou, 50 anos, aposentou, e aí ele e a esposa estão viajando o mundo inteiro. Aí a Rô chegou e falou, ei Rô, que coisa, né? O cara com 50 anos, aposentado, com casa própria, carro do ano, e com dinheiro para viajar à vontade, sem se preocupar. Eu fui olhando, aí a Rô falou assim, você não estudou para concurso? Na verdade, eu estudei e Deus não deixou. Ah, isso é uma outra história. Deus, eu tenho certeza que eu passei no concurso de auditor fiscal. Eu, quando chegar no céu, vou perguntar para o senhor. Mas eu tenho certeza que Deus não deixou passar, porque senão eu estava preso, eu estava envolvido em qualquer outra coisa. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é você se afastar desse engano que é a prosperidade do mundo. Eu tenho muita preocupação em relação a vocês, em relação a isso. Porque, será que vocês vão saber administrar o tempo de vocês que se chama hoje? Ou vocês vão chegar lá na frente com uma conta bancária gorda, sem relacionamento entre casais? Você não consegue. Se você acha, como casal, que você ter 50 mil reais na sua conta e 50 mil na conta da sua esposa, você daqui a 20 anos, 15 anos, você vai conseguir construir alguma coisa, você não vai. A construção é hoje. Para que você, se você, Deus, receber lá na frente, você tem um tempo. Estava vendo uma entrevista acho que era do Sérgio Portiolli, aquele cara que trabalhava lá no SBT. E ele falou assim, acho que ele tem 2 ou 3 filhos. E ele falou assim, que toda vez que a esposa dele ficava grávida, Silvio Santos tirava ele do ar. Ele não entendia. Por que tirava? E aí ele foi perguntar, pô Silvio, eu preciso trabalhar. Ele falou assim, não, agora é hora de você ajudar a tua esposa, a hora é hora de você cuidar dos seus filhos, você construir. Ele fala assim, foi um tempo que eu ganhei menos, porque eu estava em casa, mas que eu tive a oportunidade de construir um relacionamento com a minha esposa e com o meu filho. Então, cuidado com essas artimanhas, em que você ganha dinheiro, você fica achando que esses anos que vão passando são legais, entendeu? Porque eu estou construindo para depois desfrutar. Isso não funciona, tá? O louco do celeiro, tá? E eu vejo muitos de vocês fazendo isso, tá? Deus, nunca se desvia da sua vontade ou de sua palavra, porque Deus é digno de confiança. Podemos ter a certeza de que Ele é sempre fiel para com seus próprios filhos. É por isso que nele podemos confiar, não importa o que aconteça. Embora possamos estar enfrentando dificuldades, podemos saber que Ele é confiável. E a pergunta é, você conhece a Deus? Ou você conhece o Deus nessa visão e nessa maneira? Vou voltar um pouquinho no que eu estava falando. Porque nós temos como uma estrutura básica dentro do cristianismo que o provedor é o homem e a mulher é auxiliadora. Só que a figura da mulher auxiliadora não é aquela que não gera renda. E a mulher que está dentro de casa, ela é aquela que vai ajudar ou vai administrar os recursos que são ganhos. Se você quer que o seu marido ele seja mais presente na sua casa, você tem que ajudar a administrar os recursos de tal maneira que esses recursos eles se multipliquem. Então não adianta o marido trabalhar 12 horas por dia, ganhar 10, 20 mil reais por mês, e você queimar em 10 mil reais, 15 mil reais por mês em procedimento, um monte de coisa, em roupa e tudo mais. Você não está trabalhando com uma mulher sábia na administração do teu lar. Porque tanto é importante aquele que gera o recurso, como aquele que administra o recurso. E a mulher é levantada para administrar o recurso, dentro de casa. Eu falo uma coisa que eu falo com a Rô, é ela que compra o gasto, ela que compra a carne, ela que compra as coisas. Se ela pesar a mão, eu posso trabalhar o quanto for, que eu não vou conseguir isso para minha casa.
E aí eu vou ter que trabalhar mais, e trabalhar mais. E aí cada vez menos eu tenho comunhão com a minha esposa. Às vezes é muito melhor você fazer assim, ó. Baixar a régua, em que você talvez não faça a unha 2 vezes por semana, faça uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou o cara... E aí vocês mantêm o orçamento de vocês numa condição estável, sempre procurando melhorar, mas numa condição estável, não correndo atrás do rabo, que esse é o problema. E aí você tem uma vida mais em paz. Tem uma vida mais em paz. Todos esses programas que a gente está postando na internet, que a gente está fazendo, são programas que a gente está gastando R$30, R$40 por cabeça, gente. Você pode fazer uma vez por mês isso, uma vez a cada 15 dias, mas se você não tem um orçamento equilibrado dentro de casa, você vai ficar desesperado correndo atrás do rabo o tempo inteiro, todo o tempo. A responsabilidade da administração dos recursos é da esposa. O marido controla, é ele que tem que fazer o controle, é aquele que tem que dar as instruções para a esposa. De vez em quando eu chego para a Rô e falo: Rô, nosso padrão de orçamento tem que cair para tal número, tem que fazer tal coisa. Ela vai ajustando e a gente vai tentando viver o melhor possível. Tem confusões? Claro que tem conflitos, porque o ideal é a gente querer ter a vida solta, mas não é assim que funciona. É por isso que em Deus podemos confiar, não importa o que aconteça. Ele sempre foi e é fiel para com os seus próprios filhos. Embora possamos estar enfrentando adversidades, e nós vamos enfrentar. É uma situação totalmente diferente daquele casal que estava lá na minha frente, que eu falei, o cara com 50 anos, com tudo feito, e eu posso viver do jeito que eu quiser. É uma condição ímpar. Embora possamos estar enfrentando adversidades, podemos saber que Ele é confiável. Você conhece o Deus que você serve? Se você não lê as Escrituras, você não vai conhecer esse Deus. Você já reconheceu a sua fidelidade? A fidelidade dele em seu favor? No início, para aqueles que estavam aqui e cantaram a música das bênçãos, entendeu? Tenta identificar os benefícios de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Estava vendo um testemunho do Denzel Washington, aquele ator negro que faz uma série de filmes até de violência, e ele fala, a mulher pergunta, de onde vem essa paz? E ele fala assim, eu acordo todo dia, e a primeira coisa que eu faço é não fazer nada. Eu não pego o celular, eu não vou fazer nada, eu fico ali 5, 10 minutos em silêncio, e a única coisa que eu falo é o quê? Obrigado. E aí você acalma o seu coração, você sai de um tempo de tranquilidade e você começa o seu dia em tranquilidade, não no desespero, pegando o celular e não sei o quê. É um hábito que a gente criou na nossa vida. É um hábito que você sai de casa, em que tanto eu como Rosângela, quando ela está dirigindo ou quando eu estou dirigindo, a primeira coisa que faz é pegar o celular. Não, a gente pode interagir, pode conversar, a gente pode ter algum tipo de contato, de conhecimento ali naquele momento. O pastor Ayrton, que ele sempre fala comigo, eu faço questão de levar o meu filho para a escola, porque naquele período da minha casa até a escola, e buscá-lo da escola, é um tempo em que eu interajo com meu filho, eu converso com ele, como é que foi a escola, converso com ele. A gente não tem mais isso, porque sempre tem alguma coisa nova para a gente ver no celular. Sempre. A produção de conteúdo, ela é uma coisa... Já tinha filmes, quando não tinha o celular, que era entretenimento demais. Agora você encontra qualquer coisa no celular para poder te entreter. E aí você perde aquilo que é mais importante, que é o ente querido, o tempo com ele, que não volta atrás. Nunca vai voltar o tempo da idade da Manoé, da Manu, da Emanuele e de todas as crianças. Não vai voltar. Não vai voltar. Não vai voltar o tempo com sua esposa, com seu marido. Não vai voltar. Não vai voltar o tempo que você trabalhou. Não vai voltar. E a gente tem que sempre pensar que o maior investimento que nós temos a fazer é na nossa vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome. Agradecemos pela Tua graça, Teu amor e cuidado. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor nos guie e oriente. Nosso Deus, que é fiel e imutável, que o Senhor possa, Pai, adestrar os nossos corações para que nós possamos procurar ser fiéis, imutáveis ou menos mutáveis do que nós somos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.